Você pensa que depois que Deus faz uma promessa, a gente pode simplesmente sentar e esperar? A história de Davi nos mostra que é exatamente o contrário. Depois de receber a aliança de Deus de que seu reino duraria para sempre, Davi não se acomodou. Ele se levantou e continuou a liderar com uma coragem, uma justiça e uma fé que inspiram até hoje. E o mais importante, o Senhor estava com ele em cada passo, em cada batalha. Vamos mergulhar juntos nessa jornada incrível de vitórias e propósito, direto do livro de Samuel. A primeira coisa que Davi fez foi enfrentar os inimigos históricos de Israel. Ele foi para cima dos filisteus e, finalmente, os subjugou. Aqueles que por tanto tempo oprimiram o povo de Deus, agora estavam sob o domínio de Israel. Mas ele não parou por aí. Em seguida, Davi marchou contra os moabitas. Ele os venceu de forma decisiva e os colocou sob tributo. Isso significava que, em vez de serem uma ameaça, eles agora contribuíam para a força e a riqueza de Israel. E as vitórias continuaram. Davi encontrou um adversário poderoso em Hadadezer, o rei do Zoba, que tentava expandir seu império até o grande rio Eufrates. Era uma disputa por poder, por território, mas Hadadezer não contava com uma coisa: Deus estava do lado de Davi. O resultado foi uma vitória esmagadora. Davi capturou 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Agora, preste atenção neste detalhe, porque ele revela o coração de Davi, com todo esse poder militar em suas mãos. O que ele fez? Um rei comum acumularia tudo para si, fortalecendo seu exército para se sentir seguro. Mas Davi não. Ele sabia onde estava sua verdadeira segurança. Ele separou apenas 100 carros de guerra e destruiu todo o restante. Por quê? Porque sua confiança não estava nos cavalos, nem nos carros, nem na força dos homens. Sua confiança estava inteiramente no Senhor dos Exércitos. Ele estava declarando, com essa atitude, que sua vitória não vinha de sua própria força, mas do poder de Deus. E como se não bastasse, quando os sírios de Damasco viram seu aliado Hadadezer em apuros e vieram ajudá-lo, eles encontraram o mesmo destino. Davi os derrotou também. Ele não apenas venceu a batalha, mas estabeleceu guarnições, postos militares. Em toda a Síria eles também se tornaram tributários de Israel. O poder e a influência de Davi estavam se espalhando por toda a região, não por acaso, mas por um motivo muito claro. A Bíblia resume tudo isso em uma frase poderosa e cheia de significado. O Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Não era sorte. Não era apenas estratégia militar, era a mão de Deus agindo através de um servo fiel. Cada passo, cada campanha, cada vitória era um testemunho do favor divino sobre sua vida. E o que Davi fazia com os despojos da guerra? Os escudos de ouro dos servos de Hadadezer, a prata e o ouro conquistados de Edom, Moabe, Amon, Filístia e Amaleque, ele não usou para construir um palácio mais luxuoso para si, ou para acumular tesouros pessoais. Não. Davi trouxe tudo para Jerusalém e consagrou tudo ao Senhor. Ele reconhecia que tudo aquilo vinha de Deus e, portanto, pertencia a Deus. Era um ato de adoração, um ato de gratidão, um reconhecimento de que ele era apenas um administrador dos recursos que Deus lhe confiava. Sua fama se espalhou ainda mais quando ele obteve uma vitória notável sobre os edomitas no Vale do Sal. Mais uma vez, ele estabeleceu guarnições em todo o território deles, e os edomitas se tornaram seus servos. O reino de Israel estava seguro, próspero e respeitado como nunca antes. Mas, se olharmos para este capítulo apenas como uma lista de vitórias militares, perderemos a parte mais importante da história. O que realmente impressiona, o que define o reinado de Davi, não são apenas suas conquistas no campo de batalha. É a forma como ele governava seu povo no dia a dia. A Bíblia nos diz: Davi reinava sobre todo o Israel e fazia justiça e retidão a todo o seu povo. Pense nisso. Em meio a tantas guerras e expansão territorial, o foco principal de Davi era interno. Era cuidar do seu povo. Ele não era um tirano que conquistava nações enquanto oprimia os seus. Ele era um pastor, um rei justo, que garantia que a justiça e a retidão fossem a base de seu governo. Desde o mais simples cidadão até o mais nobre, todos tinham acesso à justiça. E para garantir que essa justiça prevalecesse, ele organizou seu governo com homens de confiança, líderes fiéis e competentes. Joabe, seu sobrinho corajoso,
era o comandante do exército. Josafá era o cronista, o historiador oficial do reino, responsável por registrar os feitos de Deus. Zadok e Aimeleque serviam como sacerdotes, mantendo a conexão espiritual do povo com Deus. E Benaia, um guerreiro valente, comandava a guarda real, garantindo a segurança do rei. Com essa estrutura, o reino estava firme. O povo se sentia protegido. A nação prosperava. E acima de tudo, o nome do Senhor era exaltado, não apenas pelas vitórias nas guerras, mas pela paz e justiça dentro de suas fronteiras. O que essa história incrível de Davi nos ensina hoje? Ela nos ensina uma lição fundamental. Quando colocamos Deus no centro de nossas vidas, de nossas famílias, de nossos projetos, Ele nos dá vitórias. E não estou falando apenas de vitórias externas, como uma promoção no trabalho ou a conquista de um bem material. Estou falando, principalmente, de vitórias internas. A vitória sobre a ansiedade, sobre o medo, sobre a injustiça. Davi não era apenas um guerreiro talentoso. Ele era, acima de tudo, um rei justo, um servo fiel. Um homem que, apesar de suas falhas, buscava de todo o coração agradar a Deus. Ele nos mostra que a verdadeira força não está em exércitos ou riquezas, mas em um coração que confia e obedece ao Senhor. Ele nos ensina que a maior de todas as conquistas é governar nossa própria vida com justiça e retidão, refletindo o caráter do nosso Deus. Essa mensagem tocou o seu coração? Se a história de Davi inspirou você a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, então curta este vídeo e, mais importante, deixe seu comentário com a frase: Senhor, reina sobre minha vida com justiça. Vamos declarar juntos que queremos que Ele seja o Rei de nossas vidas. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar as histórias da Bíblia com emoção, verdade e aplicação para o nosso dia a dia. Muito obrigado por sua companhia, que a paz de Deus esteja com você. Até o nosso próximo capítulo da fé.